Olá amigos, meu nome é Fábio Cancela. Bem-vindos ao nosso site fabiocancela.net. Este é o nosso quadro Gotas de Sabedoria, hoje com o tema O Rico e o Buraco da Agulha. John estava desempregado já há bastante tempo. Sentia necessidade de muitas coisas e então começou a orar em torno de um único tema, que era um trabalho. Em uma oportunidade, a porta do trabalho, do emprego, se abriu e ele abraçou com as duas mãos. Agradeceu a Deus pelo trabalho, mas percebeu um problema. Ele tinha necessidade de fazer aquele trajeto, mas o ônibus era difícil, pula de um para o outro, então uma bicicleta. Pediu a Deus uma bicicleta. Passou a orar em torno do tema a bicicleta. Foi feito um sorteio no seu trabalho, coincidentemente um mês depois, e ele conseguiu a bicicleta, uma das duas bicicletas que haviam sido distribuídas. E então ele agradeceu a Deus pela bicicleta, mas ele notou que o tempo de viagem era muito grande, a distância era enorme, então passou a pedir a Deus por uma moto, porque a moto faria aquilo que a bicicleta faz em 10 vezes menos tempo. E um outro sorteio foi feito e ele ganhou uma das duas motocicletas. Ficou feliz da vida, era uma motocicleta bonita, nova, emplacou a moto e foi para o trabalho. Mas o problema é que a chuva naquela região era muito constante. E ele chegava desarrumado, meio desengonçado, meio molhado, às vezes com o pé. Bom, aí então ele disse: Deus, eu não quero ser chato, mas eu estou precisando muito de um carro. Não precisa ser novo e tal. Então houve um sorteio no trabalho dele e dos dois carros zeros que foram sorteados, um ele ganhou, emplacou o carro, conseguiu colocar no seguro e agora ia de carro para o trabalho. Estava feliz da vida, o padrão de vida havia subido muito. Mas ele notou o seguinte: estava tendo um problema, porque ele ia, deixava a sua esposa num lado, aí ele tinha que fazer todo o trajeto de volta e ir para o outro lado para o seu trabalho. Depois ele tinha que atravessar perto de sua casa e ir de novo para o outro lado. Enfim, precisava de um segundo carro para a esposa que também trabalhava agora, né? Aí então foi sorteado um outro carro e ele, depois das orações, conseguiu o segundo carro. Agora sua esposa numa direção, ele na outra. Mas o problema é que aumentaram as necessidades, porque o seu filho, que era muito novo, agora já estava fazendo a faculdade, então era numa outra direção que não era nem da esposa nem na sua, era para frente. Então ele pediu a Deus mais um carro e aí conseguiu o carro num outro sorteio, foi uma beleza, já era o 6º sorteio que ele ganhava. E então agora o filho podia ir numa direção, ele noutra, a esposa, mas a filha que havia se casado com um rapaz um pouco menos abastado, só tinha um carro, então ele queria também ajudar a filha, que tinha que levar a filhinha pequena dela para a aula de musicalização e também para a aula de natação, essas coisas. Então pediu mais um carro e ganhou um 4º carro no sorteio e deu para a filha. E depois ele lembrou que não tinham férias, porque não tinham uma casa de campo e precisavam de uma casa de campo e pediu a casa de campo e depois de orar muito pela casa de campo, conseguiu a casa de campo. Depois então ele lembrou que no campo tem muito mosquito e aí pediu um apartamento na praia, porque podia ir no campo no inverno que não tem mosquito e no verão ia para a praia, que era muito gostoso e tal. Mas o problema é que deixar a casa abandonada na praia era um pouco, sabe, perigoso, então ele pediu um apartamento. Agora não adiantava ter a casa e o apartamento se não tivesse um barco, ele pediu um barco. Queridos, essa história não termina, porque nós nunca estamos satisfeitos com o que possuímos. Parece que o que nós possuímos nunca é o suficiente. Sabe, amigos, eu contei essa história, que na verdade é uma brincadeira, apenas para fazer-nos lembrar de que nós temos muito mais do que precisamos. O texto sagrado diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém se considera rico. O rico não é rico, ele olha para o lado e vê sempre alguém que tem mais do que ele. Ele nunca vai estar satisfeito com o que possui. Conhece alguém que está tão satisfeito, mas tão satisfeito que se ganhar 20%, ou 30%, ou 50%, ou 200% mais do que está recebendo, está distribuindo para alguém que precisa? É quase impossível distribuirmos alguma coisa, porque de alguma forma o nosso egoísmo aflorou e dominou o nosso ser. Sabe, quando a Bíblia diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, não é um preconceito contra o rico, é que a riqueza escraviza, a riqueza domina. Esses dias apresentaram uma reportagem na televisão depois daquela tragédia gigantesca que houve no Rio de Janeiro, as pessoas lá morrendo e agora morando no mato, morando nos albergues, morando nos ginásios, etc. E mostraram uma entrevista de um jogador de futebol que teve a feliz ideia de fazer uma campanha com seus amigos e ajudar. Quando a repórter fez a entrevista, eu que fiquei surpreso com o resultado, porque ela perguntou como você teve essa ideia tão cristã, essa iniciativa tão maravilhosa que serve de exemplo para o resto da humanidade. Ele disse: eu estava jogando futebol quando de repente olhei para a minha camisa e me lembrei, disse: poxa vida, esse time, essa camisa é muito importante, esses jogadores são famosos.
E então eu tirei a camisa de treino, dei para os companheiros com uma caneta para que cada um desse uma assinatura. Aí nós então entregamos para que fosse feito um leilão e daí então revertido para os pobres. Queridos, se aquele jogador tivesse, se o máximo que nós conseguimos fazer pelos pobres, pelos necessitados, pelos desabrigados, é dar uma camisa suada de treino que eu nem comprei, ganhei do clube, é muito pouco, especialmente para quem ganha milhões. Se aquele jogador tivesse tido a ideia de lançar uma campanha dizendo, olha, queridos, tem pessoas passando necessidade, vamos dar 10%, 5% do que nós ganhamos esse mês, ou só do bicho que nós ganhamos com o resultado dos jogos. E os demais jogadores, incentivados por aquele exemplo, muitos tomariam, sabe, mas isso não acontece porque ninguém tem o suficiente. Milhões não é o suficiente, bilhões também não é o suficiente. Há quem tenha bilhões e não está satisfeito. Sabe por que dificilmente um rico entrará no reino dos céus? Porque quando Deus deu 2 para você, Ele não deu 2 para você. Ele deu 1 para você e 1 para você distribuir. Quando eu passava naquela região do Egito e via aqueles castelos que só em sonho ou desenho do Walt Disney a gente vê, eu me assoberbava de ver ao lado daqueles castelos casas que não tinham nem teto, nem porta, nem janelas. Em volta à água, talvez uma cabrita, o máximo que uma pessoa daquela tinha era isso. Como pode tanta riqueza de um lado e tanta miséria do outro? É porque é difícil distribuir. Repartir o que você possui é quase impossível, humanamente impossível, exceto se você estiver revestido com o espírito cristão. Quando Deus lhe der 10, lembre-se, Ele deu 1 para você e 9 para que você distribuísse. Se nós repartíssemos um pouco a mais do que aquilo que é a nossa real necessidade, pode ter certeza, não haveria miséria nem fome na terra. Qual é a gota de sabedoria dessa nossa meditação de hoje? A gota de sabedoria é que Deus deseja fazer de você uma extensão de sua bênção. Quando Deus te abençoar multiplicadamente, seja você também a extensão da bênção de Deus para aquele que necessita. Te garanto, você estará fazendo um bem muito grande à humanidade e um bem muito maior a você. Porque desta terra, você só leva realmente o seu caráter e aquilo que você fez em favor do próximo, sem o desejo de ser reconhecido ou aplaudido por tal fato. Ok? Este é o nosso site fabiocancela.net. Junte-se a nós e faça parte deste ministério. Compartilhe com seus amigos e juntos estaremos ajudando a divulgar a preciosa história do amor de Jesus. Eu estarei sempre aqui aguardando a sua visita. Até lá, que o Altíssimo te bendiga sempre e a todos aqueles a quem você ama sobre a face da terra. Mas lembre-se, você é a mais preciosa obra da criação de Deus. Até o nosso próximo encontro, fique na paz.